E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Eu estou muito bem, graças a Deus, e espero que nosso Deus possa proteger, abençoar e orientar cada um de vocês na vitória, na derrota, no empate, mas que continuemos juntos aqui conversando sobre futebol e sobre o Ceará. Nesse vídeo, a gente vai falar, claro, dessa derrota para o Palmeiras, alguns aspectos, detalhezinhos que fizeram o Ceará não conseguir um bom resultado contra a equipe paulista, e vamos conversar também sobre o ponto de vista do Léo Condé. Ele entende que não está acabado, tem jogo, né, no ponto de vista dele, na partida de volta, mas claro, assume que o Palmeiras conseguiu uma grande vantagem, uma vez que venceu na casa do adversário, venceu aqui na Arena Castelão. Então a gente fala sobre isso, as possibilidades reais do Ceará para esse jogo e outros dois pontos interessantes. O Ceará precisa se preparar para o jogo contra o Vitória, que não vai acontecer aqui no Castelão. O Ceará vem jogando partidas em sequência no Castelão. Sim, jogou no estádio Presidente Vargas esse ano. Sim, os resultados no PV foram bons. O Ceará acabou vencendo seus jogos também no Presidente Vargas. Mas vai ter essa mudança e não vai ser uma mudança para passar, sim, vários jogos no PV. Vai voltar a jogar no Castelão. Então, a gente conversa um pouco sobre isso. Vamos conversar também sobre um jogador que não fez ainda a sua estreia no Ceará, mas hoje estava no banco de reservas, que é o Bruno Tubarão. Ele foi o segundo, até perguntei, mas foi errôneo, depois eu olhei nas minhas anotações, perguntei para o Condé sobre o Bruno Tubarão, sendo ele a primeira contratação, mas na verdade foi a segunda contratação do Ceará na temporada, logo depois da contratação do William Machado. De qualquer forma, o primeiro atacante contratado pelo Ceará para a temporada, e só agora ele está livre da questão física, livre da questão clínica e podendo estrear pelo Ceará. Ainda não o fez, mas como o Condé também contou, a gente vai ouvir o depoimento dele. Se quisesse, poderia utilizar. O Tubarão está em condições de jogar, sim. A gente vai conversar sobre isso no vídeo. É tempo para você deixar o seu like, ele é sempre muito importante. Deixe o seu like e, óbvio, você vai ajudar para que a plataforma invista nos nossos vídeos e repasse-os para pessoas que têm o mesmo perfil seu. Você é torcedor do Ceará, por isso gosta dos vídeos sobre o Ceará. Você gosta de notícia, gosta de informação, gosta de debate, sem gritos, sem loucuras, que é o que a gente tenta fazer por aqui. Então, é muito importante e interessante que você deixe seu like. Importante, claro, para o canal, e eu agradeço demais o seu like. Agora, se você não é inscrito no canal, está na hora de fazer a sua inscrição. Na página principal do canal tem lá, inscreva-se. Você clica e vai aparecer inscrito e um sininho. Esse sininho vai determinar que tipo de notificação você quer que o YouTube te passe. Então, você vai colocar todas. Por quê? Porque qualquer vídeo novo, seja um short, seja um ao vivo, seja um vídeo como esse, mais trabalhado, você vai ter a informação e vai poder acompanhar logo de cara. Então, esse é o nosso ponto de vista e é o que a gente pede, o que a gente solicita para você. A gente vai para um recado do nosso patrocinador, Primos Motopeças, e no retorno a gente conversa muito mais sobre esses assuntos que a gente colocou por aqui. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. E vamos conversar sobre o Ceará e essa partida diante da equipe do Palmeiras. Ela foi uma derrota com a característica de vitória que você, torcedor, gostaria. Como é que é isso, né?
Como é que foi uma derrota com uma característica de vitória que o torcedor gostaria? É que o torcedor, né, vinha reclamando, né, a reclamação ela era condizente com a realidade das partidas, que o Ceará não conseguia ter um time que propusesse o jogo por boa parte da partida. O Ceará propunha o jogo até marcar um gol e depois ficava atrás o jogo inteiro. Nessa partida, como o Ceará não conseguiu marcar o gol contra o Palmeiras, o Ceará teve que propor o jogo, principalmente na segunda etapa, onde o Ceará teve mais posse de bola, jogou muito no campo do adversário, criou até algumas oportunidades, mas não assim tão reais. Algumas sim, né? Teve um chute do Pedro Raul, que no rebote o Galeano tem uma chance real de marcar o gol, mas poucas, a maioria chances possíveis, mas que acabaram não virando realidade dentro dessa partida diante do Palmeiras. Então, foi um jogo diferente nesse aspecto. Vamos pensar aqui no resultado. Péssimo, o Ceará vai ter que jogar agora 90 minutos, o segundo tempo dessa grande partida de 180 minutos na casa do adversário, e não será fácil, claro, vencer o Palmeiras lá. É difícil, o Palmeiras perde poucos jogos, agora em pouco tempo perdeu para o Bahia, mas perdeu jogando uma partida melhor, eu assisti o jogo, melhor que o Bahia. Então é difícil realmente você conseguir uma vitória diante da equipe do Palmeiras. Perdeu a sua invencibilidade de 25 jogos, em algum momento isso ia acontecer, o que me deixa curioso para ver como a equipe vai se portar a partir daqui. Porque essa questão de invencibilidade tem um aspecto psicológico. A gente em casa é imbatível. Então isso entra na cabeça dos atletas. Contudo, os jogadores precisam entender que não há ninguém, nem time, nenhum imbatível. Mas se eles continuarem fazendo o que faziam até aqui para conseguir essa invencibilidade de 25 jogos, outra invencibilidade de 25 jogos pode vir daí para frente. Então tudo é possível, porque a equipe tem a qualidade, no meu ponto de vista, para jogando em casa, diante da torcida, conseguir várias vitórias. Tem que levar em consideração também que no Campeonato Brasileiro, essa invencibilidade aí é de 3 jogos. É muito difícil na Série A você replicar o que você fez na Série B, que fez no Campeonato Cearense, que fez na Copa do Nordeste, que são partidas onde se joga partidas, até mesmo se a gente levar em consideração as primeiras fases da Copa do Brasil, você joga partidas com adversários bem mais frágeis tecnicamente, então é muito mais fácil você ganhar em sequência ou conseguir uma invencibilidade como essa. Então o Ceará tem que levar em consideração isso. Em relação ao jogo, a gente já falou essa questão de que o Ceará teve a posse da bola durante boa parte do jogo, diferente de outras partidas onde ele começou vencendo, e que ele tentou propor, e diferente de outras partidas onde ele tinha o resultado, nessa ele precisava propor porque o resultado era do adversário. Agora, a gente precisa entender o que foi o jogo e por que a derrota do Ceará aconteceu. O Ceará começou da mesma forma que os outros jogos, tentando acelerar o processo defensivo, fazer uma transição rápida para tentar chegar ao gol do adversário. Mas o Ceará teve dificuldades em fazer isso. Isso aconteceu principalmente porque o Palmeiras marcou exatamente a forma de sair de jogo do Ceará. Lembrem-se aí dos últimos jogos, o que o Ceará fazia para sair lá de trás. Ele normalmente não saía simplesmente com o zagueiro dando chutão. Era uma troca de passes rápida, onde Dieguinho, Fernando Sobral, William Machado e Matheus Bahia participavam dessa transição, principalmente esses. O Fabiano, lateral direito, ali pouco participava. O Marlon participava, mas ele não era o cara do encaixe ofensivo. Ele normalmente não fazia esse lançamento no encaixe ofensivo. Quem fazia o lançamento, encaixava de fazer o lançamento, estava livre para fazer o lançamento, normalmente o Matheus Bahia, o William Machado, o Fernando Sobral, o Dieguinho, só que esses, eles arrastam a bola, né? Eles correm com a bola. O Palmeiras marcou exatamente isso. O Palmeiras não deu espaço nem para o Dieguinho, nem para o Fernando Sobral conseguirem transpor ali a linha do meio campo ou chegarem perto dessa linha para terem a condição de colocar os atacantes em situação de gol. O Palmeiras entendeu isso, marcou isso. Eu ouvi, inclusive, entrevistas de jogadores do Palmeiras após o jogo. Eles falaram, nós
conhecemos o time deles, nós entendemos o time deles e certamente o Abel passou exatamente isso. Então isso dificultou essa saída do Ceará. O Ceará inclusive perdeu bolas, o Dieguinho, o Fernando Sobral, e essas bolas acabaram levando a oportunidades do Palmeiras, quer dizer, jogadas que eram a ofensividade real do Ceará nos jogos e que acabaram sendo barradas na defesa e que deram ao Palmeiras uma possibilidade até de chegar mais perto do gol do Fernando Miguel. O gol acabou não acontecendo nesse sentido, mas veio na bola parada, né? Não deu tempo ao Ceará ter uma tranquilidade de estar no 0-0 para buscar o seu gol. O Ceará tomou o gol. E tomou numa jogada que é muito característica da equipe do Palmeiras, porque a bola parada ela é uma característica que o Palmeiras tem usado para os seus jogos. O técnico Léo Condé até falou aqui na coletiva que não é só o Palmeiras, né? Todos os times usam muito a questão da bola parada. E ele não estava mentindo, não. É uma realidade. A bola parada hoje é uma realidade, se a gente levar em consideração, no futebol brasileiro. É onde sai a maioria dos gols no futebol brasileiro. Mas calhou de que o Ceará tomou exatamente um gol numa falta ali de proximidade da lateral da grande área, em que a bola é colocada para a área e o Palmeiras trabalha muito essa bola. O próprio técnico do Palmeiras admitiu que o Abel, que é uma bola muito trabalhada, que eles trabalham muito, que eles têm jogadores que fazem isso. O técnico do Ceará, Léo Condé, também falou sobre o assunto, confirmando que eles realmente trabalham essa bola, ou seja, o Ceará sabia, o Ceará deve ter trabalhado para que isso não acontecesse, mas a bola vem de um dos melhores jogadores hoje do futebol brasileiro, que é o Estevão, que não simplesmente faz um pinga-pinga na área, ele coloca uma bola forte na área, ou seja, ele sabe para onde está indo, sabe o que está fazendo, e o Gustavo Gomes é um dos melhores cabeceadores nesse tipo de jogada. Então, com a bola forte, facilita também a bola sair forte da cabeça e não teve defesa para o Ceará. O Fernando Miguel não conseguiu pegar. O gol acabou acontecendo e o Ceará tomava ali o seu gol de 1-0 para a equipe do Palmeiras e parecia, né, porque ainda era o primeiro tempo, que teria muito tempo para que o Ceará pudesse fazer o seu gol. O Ceará até teve a posse de bola. As dificuldades que eu citei da saída do Dieguinho, da saída do Fernando Sobral, elas continuavam acontecendo no primeiro tempo de jogo. O time teve muita dificuldade em relação a isso. Tanto que, na segunda etapa, o Condé mudou um pouco isso. Ele tirou um pouco desses jogadores a possibilidade do arrasto. Quer dizer, eles são jogadores que tecnicamente sabem jogar assim. O que é o arrasto? Você está ali no meio e você vai correr com a bola. Você tem um marcador, você gira em torno do marcador e você vai sair com a bola. Só que o Palmeiras dobrava essa marcação e muitas vezes tomava essa bola. O que o Condé fez? O Condé colocou o Dieguinho e o Fernando Sobral um pouquinho mais à frente, para receberem já um pouco à frente, se possível, depois da primeira linha, e eram os zagueiros e laterais que tocavam a bola atrás. Às vezes até o Mugni vinha, porque o passe do Mugni é muito bom, muito refinado, para que o Dieguinho e o Sobral pegassem a bola um pouco mais à frente. Foi assim que o Ceará conseguiu chegar um pouco mais à frente, foi assim que o Ceará conseguiu ter algumas jogadas de gol. Infelizmente, não conseguiu marcar os gols, né? Acho que o lance real foi o que eu citei de gol, com o Pedro Raul o tempo todo tendo que brigar com os zagueiros adversários. Então, no momento em que ele teve chance, ele girou e mandou a bomba. O Everton não conseguiu segurar, e nesse não conseguir segurar, no rebote, o Galeano chega. Ali era a chance real de gol. Ali foi uma chance real de gol, diagonal. Só tinha um goleiro pela frente. Mas o Galeano simplesmente baixou a cabeça e chutou. E aí o Everton é aquele goleiro que sai abrindo os braços, fechando todos os ângulos possíveis. Havia de ter alguém com alguma inteligência técnica para poder tocar na bola de uma forma a marcar o gol, e o chute foi em cima do goleiro e aí facilitou que o Everton fizesse essa defesa, e o Ceará, acho que foi a melhor oportunidade, entendo que foi o lance real de gol que o Ceará teve, acabou não chegando a esse gol que poderia ser o do empate, que com certeza incendiaria o Castelão com o tempo que tinha ainda pela frente, em busca talvez de um segundo gol, mas isso obviamente não aconteceu. Sendo assim, a gente já conversou sobre isso, o Ceará vai ter que ir para casa do Palmeiras buscar pelo menos a vitória por 1-0 para levar para os pênaltis.
Não é todo mundo que consegue, é muito difícil isso acontecer. Vimos com o Bahia agora há pouco tempo, mas era uma situação totalmente diferente. Dessa vez o Palmeiras sabe que se não perder, estará classificado, mas o Léo Condé está confiante. Ele acha que tem jogo entre Palmeiras e Ceará lá em São Paulo. Realmente, assim, eles levam uma vantagem grande por ter saído na frente e jogar em casa, né, onde eles estão acostumados. Mas eu acredito que se a gente conseguir se mobilizar e ter uma atuação parecida com a que a gente teve hoje, a gente pode sim voltar com um bom resultado lá. É difícil? Mas não é impossível. Mas não resta dúvida que nesse momento agora, foco total no Campeonato Brasileiro. Temos jogos importantes aí antes desse jogo da volta e, como eu falei, se a gente conseguir ter esse padrão, esse nível de atuação, eu acredito que a gente tem tudo para alcançar bons resultados ao longo do Campeonato Brasileiro. E essa partida entre Palmeiras e Ceará, o jogo da volta, ele está marcado para o dia 22, ou seja, 22 de maio. Essa partida também tem esse mesmo horário, 7h30 da noite, que teve no Castelão. A diferença é que o jogo no Castelão numa quarta-feira, a partida lá no Allianz Parque acontece numa quinta-feira. Portanto, dia 22 de maio vai ter muita água para rolar pela frente aí em jogos de Campeonato Brasileiro, mas o Ceará enfrenta a equipe do Palmeiras com essa desvantagem do 1 gol de diferença e precisando vencer por 1 gol de diferença para tentar levar pelo menos a partida para a disputa de pênaltis. Hoje nós tivemos aqui no Castelão o técnico Léo Condé podendo pela primeira vez relacionar para um jogo na temporada o atacante Bruno Tubarão. Eu queria tocar nesse ponto porque eu sei que vocês me perguntaram demais sobre isso, conversaram demais sobre isso, e há muitas coisas que a gente tem conhecimento e tem outras que não tem conhecimento, porque o clube tem a sua forma de agir. Então o que é que a gente sabe? Que o Bruno Tubarão chegou fisicamente abaixo, ficou trabalhando a parte física, que nesse ínterim ele teve uma contusão e aí ficou no departamento médico. O que não se sabe é por que tanto tempo se passou. Talvez alguém do departamento de futebol, do departamento médico, venha dizer porque uma questão física e depois uma lesão clínica, não foi cirurgia, normalmente não leva tanto tempo. O Bruno Tubarão chegou aqui no início da temporada, ele foi a primeira contratação para o ataque que o Ceará fez, a segunda no total de contratações do Ceará em 2025 e só fica disponível no dia 30 de abril, para um jogo no dia 30 de abril, ou seja, nós estamos já no 4º mês do ano, terminando, praticamente entrando no 5º mês do ano, para que o Bruno Tubarão fique ok. O técnico Léo Condé contou aí o seu ponto de vista da questão do Tubarão. Eu quis saber dele até que ponto ele vai utilizá-lo, se ele é um jogador interessante, como é que o Léo espera utilizar o Bruno Tubarão e sobre qual o tipo de profissionalismo que envolveu esse retorno dele, né, no trabalho físico, se deixar trabalhar clinicamente pelo departamento médico para voltar aos jogos. Então, Léo Condé falou um pouco sobre isso. Realmente ele ficou nesse período aí no departamento médico, mas assim, extremamente profissional, tentando voltar o quanto antes, voltou a sentir a lesão novamente, mas estrategicamente o departamento médico o departamento de ciência do clube como um todo, criou uma outra estratégia para na recuperação do atleta, e ele vem treinando bem agora, né, conseguindo fazer tudo, já está fazendo os trabalhos com bola, fez jogo-treino, fez coletivo e já estava apto para vir para a partida hoje, né? Não entrou por opção minha, mas já está apto para jogar, e tenho certeza que é um jogador que pelo que ele já apresentou em tempos atrás, no Red Bull Bragantino, Vasco, Atlético Goianiense, é uma peça coringa ali, parecido com o Dieguinho, né? Um jogador que faz várias funções, e acredito eu que ele vai nos ajudar muito aí ao longo da temporada. A última partida do Bruno Tubarão tinha acontecido em dezembro desse ano. O Bruno Tubarão, até interessante, né? Ele jogou sua última partida pelo Atlético Goianiense no dia 4 de dezembro, e foi a partida contra o Fortaleza. O Atlético Goianiense ali venceu o Fortaleza por 3-1,
Inclusive o Janderson, que é jogador do Ceará, que estava lá, marcou um dos gols nessa vitória. O Bruno Tubarão estava jogando como lateral direito lá, não marcou o gol, mas foi inclusive titular nesse jogo em que o Atlético Goianiense venceu o Fortaleza por 3-1 e ali ele se contunde, ele ainda trata no Atlético Goianiense, o ano termina, ele é contratado pelo Ceará, chega com a carga física abaixo, trabalha. Segundo o departamento médico, quando ele está ok fisicamente, que ele vai voltar aos treinos, ele tem uma contusão e, por conta desta contusão, passou todo, né, dessa parte física no início, contusão depois, passou todo esse período sem jogar no Ceará. Vocês ouviram aí as explicações do Condé, o cara que está com ele, que trabalha com ele, que está no dia a dia. E quando ele fala de pode ser utilizado como coringa, é que o Bruno Tubarão pode jogar como esse lateral direito, ele até citou coringa, assim como o Dieguinho, claro, características diferentes, embora os dois tenham atuado como laterais pelo lado direito. O Bruno atuava do lado direito, chegou a atuar em alguns times como um atacante de lado, como meia atacante de lado, então são as funções principalmente mais ofensivas que o Bruno Tubarão pode cumprir na equipe do Ceará. Vejamos se ele realmente vai ser aproveitado e vejamos o quanto ele pode ser importante na equipe do Ceará, o Bruno Tubarão, se realmente for bastante aproveitado pelo Léo Condé. A gente não sabe até que ponto o Léo Condé vai aproveitar esse jogador. Vamos entender aí como é que será a vida do Ceará daqui para frente. Vocês sabem que tem o jogo contra o Palmeiras na volta, lá no 22 de maio, mas antes disso, já neste sábado, o Ceará enfrenta o Vitória no estádio Presidente Vargas. O jogo está marcado para as 6h30 da noite. Olha, é muito importante o Ceará vencer essa partida, é importantíssimo. Primeiro ponto, no Campeonato Brasileiro, o Ceará está ali no meio de tabela, mas com a distância pequena para a zona de rebaixamento. Então, ele precisa vencer para se afastar dali. Precisa vencer porque já será a sua terceira partida em sequência em casa. Se ele não vencer, será uma terceira sem vitória, já que o Ceará vem de empate diante do São Paulo, derrota para o Palmeiras e agora joga contra o Vitória. E precisa vencer também porque trata-se de um confronto direto. Vitória e Ceará têm o mesmo objetivo, permanecer na Série A para o outro ano, se possível com uma vaga na Copa Sul-Americana. Esse é o objetivo do Vitória, esse é o objetivo do Ceará. Primeiro objetivo, permanecer. Se possível, beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana. Então, os dois têm o mesmo objetivo, o Ceará joga em casa. Esse negócio de, o cara tem a obrigação, ninguém tem a obrigação de nada no futebol, porque você tem a obrigação, sabe o quê? De pagar salário, você tem a obrigação de tratar bem o seu filho, honrar sua esposa, tratar bem, digo, educar o seu filho, né? Tratar bem sua esposa, tratar bem seu esposo. Você tem, essas são obrigações, sabe por quê? Porque elas só dependem de você, só de você. Quando você vai jogar com outro time, depende de você e do outro, então não existe obrigação, mas o Ceará precisa vencer o jogo. Precisa vencer o jogo para não ficar com um déficit em relação à parte de pontuação na temporada. E para mentalmente não ficar negativo na temporada, porque 3 jogos seguidos em casa, sem vencer, recai algo negativo sobre a mente de atletas, de comissão técnica, de quem trabalha no clube. Então, é importante vencer a equipe do Vitória, o que me deixa mais aquela interrogação que a gente conversou no vídeo anterior sobre prioridade. Colocar a força máxima contra o Palmeiras, desgastar o grupo como se desgastou nessa partida no Castelão. Será que a conta será cobrada contra o Vitória no sábado? É uma interrogação, eu entendo o que fez o Condé, o que fez o Ceará, ele não querer simplesmente abrir mão da Copa do Brasil, também não abriria a mão da Copa do Brasil, só não sei se eu daria uma prioridade tão grande a essa competição quando acontece exatamente entre 2 jogos importantes do Campeonato Brasileiro. E o mais importante para o Ceará é o de sábado, porque, como eu disse, é um confronto direto diante do Vitória. Depois disso, na segunda-feira, dia 12, o Santos será o adversário do Ceará, o Santos será o mandante. O Ceará volta a jogar em casa no dia 17 de maio, vai jogar contra o Sport, partida
finalmente das 4 da tarde, num sábado, aqui mesmo no Castelão. E aí, a partida contra o Palmeiras, o jogo da volta da Copa do Brasil, dia 22 de maio, às 7h30 da noite. Nessa sequência, o quinto jogo da sequência é contra o Atlético Mineiro, o Ceará novamente jogando no Castelão, mas novamente pelo Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar a equipe do Atlético, e aí vocês sabem, né? É claro que o jogo é 6h30 da noite, no dia 1º de junho, porque time do sul do país, do sul e sudeste, não pode jogar no Nordeste em horários que sejam de sol, horários quentes. Eles não podem, eles não suportam. Os coitados, eles não podem, não têm condição física para isso. Um nordestino, acostumado ao forte calor, ele pode ir lá na Serra Gaúcha e jogar com Juventude 9h30 da noite. Não há nenhum problema nisso, né? Mas um time sul e sudeste não pode vir jogar no Castelão às 4 da tarde. Não é 3, não estou falando 3, nem meio-dia, né? Como já aconteceu na Copa do Mundo. Mas às 4 da tarde, não pode. Só pode jogar a partir das 6h30 da noite. Denise, você falou que tem um jogo aí 4 da tarde, você está se contradizendo. É contra o Sport, que é do Recife, ou seja, também o nordestino. Aí pode. Os nordestinos, né, que se matem aí por causa do calor. Isso deixa bem claro o que eu já disse. Porque você poderia dizer assim, não é que a CBF está fazendo isso por causa do time de fora que vem jogar. A CBF está fazendo isso porque ela não quer nenhum atleta de futebol sendo colocado a esse horário de 4 horas. Não é. Porque contra o Sport vai ser 4 horas. Ou seja, o Sport, que é de Recife, Pernambuco, Nordeste, pode. O Ceará, que é aqui de Fortaleza, Nordeste, estado do Ceará, pode. Agora, quem vier jogar aqui não pode, porque esse horário é muito terrível para quem é do sul e sudeste do país. A gente precisa ter uma competição que ela seja nacional, que o pensamento dela seja nacional. Pensamentos como o do Abel Braga, que veio aqui mesmo onde eu estou sentado, para dizer que a distância para Fortaleza, o tempo de voo para Fortaleza, é o mesmo que o tempo de voo para La Paz. O que isso quer dizer? Isso só me diz que ele mora em Portugal, a maior parte do tempo dele ele morou em Portugal, que é um país pequeno, mas que ele está no Brasil, que é um país gigante, um país continente. E aí ele não consegue ver que toda vez que o Ceará vai jogar com times de São Paulo, do Rio, ele faz essa viagem, e que se ele for para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, nesse momento não tem time, mas já foi muito para lá, para Minas Gerais, ele também terá um voo com proporções gigantes. E ele vai ter que fazer isso o campeonato inteiro, enquanto que o Palmeiras vem jogar aqui 2 vezes contra Ceará e contra Fortaleza. Assim, tem umas coisas que servem talvez de muleta para um treinador quando algum resultado ruim acontecer, mas que não podem virar realidade. E como é que ele vai comparar La Paz com Fortaleza? Amigos e amigas, eu vou dizer para vocês, eu estive em La Paz, eu fui a La Paz. Eu fui fazer a cobertura do jogo do Ceará contra o The Strongest. Eu sei o que é estar lá, eu sei qual a diferença daquela altitude. A nossa respiração, nós que vivemos a nossa vida toda em nível do mar, não consegue da mesma forma, nós não conseguimos respirar da mesma forma. Na hora em que cheguei lá, eu senti a diferença, durante todo o período que estive lá, eu senti a diferença, e felizmente voltamos rapidamente, porque é realmente muito diferente. Aí ele vem comparar, cara, São Paulo já fui e voltei N vezes, né? A diferença porque um voo de 3 horas não dá para fazer esse tipo de comparação. De Fortaleza, que é uma cidade tropical, quente, já mais próxima, claro, do que São Paulo da linha do Equador, com uma cidade com altitude acima dos 3.000 metros, que é o caso de La Paz e de outras cidades aonde ele vai jogar os torneios sul-americanos. Agora, tem direito de dizer? Cada um tem direito de dizer o que quer. Mas eu preciso explicar aqui para vocês que vocês não caiam numa ladainha ridícula que não tem comparação vir jogar em Fortaleza para ir jogar lá na cidade de La Paz. Engraçado, né? O discurso
parece tão derrotista de um cara que é tão vencedor como o Abel. Acho que ele não precisava desse tipo de coisa. Ele realmente é um ótimo treinador que não tem o pudor de fazer a sua equipe ter que jogar ofensivamente simplesmente porque tem um elenco melhor que o do Ceará. O Palmeiras foi lá atrás, sentou no 1-0 e venceu. Eu acho que, eu chamei de pudor, mas não é uma coisa negativa. Eu acho que ele é aquele treinador do resultado. Para ele jogar bem, dar um show, é secundário, precisa do resultado. Então ele não precisa ficar aqui para nós, né, que somos daqui e que sabemos como as coisas são, com esse tipo de discursinho que parece derrotista de um cara tão vencedor, de um time tão vencedor, um cara vencedor como o Abel, um time vencedor como é a equipe do Palmeiras. O que o Ceará tem que pensar agora? Focar no time do Vitória. É o jogo de sábado, como eu disse, uma necessidade muito grande do Ceará vencer essa partida. E em vencendo, ele volta a avançar no Campeonato Brasileiro em relação à pontuação, em relação à classificação e acaba, além disso, vencendo um dos adversários diretos na sua luta dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Quero agradecer, amigos e amigas, por estarmos até aqui conversando sobre Ceará e sobre essa partida. Vou deixar vocês com os melhores momentos do jogo, com as imagens do Mário e do Garibaldi que fizeram para a TV Artilheiro. E é claro que o Ceará perdeu o jogo, não tem gol do Ceará para ver, mas tem melhores momentos, tem situações que vocês podem tirar também as suas avaliações, de todas as avaliações que eu fiz aqui, que vocês possam fazer de vocês também. Vou ficar aguardando os comentários de vocês para a gente conversar sobre essas situações que foram colocadas, um pouco sobre o Bruno Tubarão e se ele realmente vai poder ajudar, um pouco sobre a ideia do Condé, de que sim, o Ceará pode em São Paulo surpreender a equipe do Palmeiras, um pouco sobre esse Vitória, que como eu disse é um confronto direto, então muito cuidado, muito importante uma vitória neste sábado no estádio Presidente Vargas, sobre voltar a jogar no PV. E será que você, amigo, amiga, vai para o PV? Vocês irão apoiar o Ceará nessa partida de sábado, depois desses 2 jogos sem conseguir vencer dentro da temporada, mas uma boa partida, pelo menos impositiva, que o Ceará fez diante da equipe do Palmeiras? Bem, tudo isso a gente conversa, a gente bate papo e eu aguardo o seu comentário. Não vai esquecer de deixar o seu like, ele é sempre muito importante para o canal. Se você ficou até aqui, obviamente gostou do vídeo, então deixe o seu like e apoie o nosso canal com ele. Você já é inscrito? Olha, se você já fez a sua inscrição, muito obrigado. Se você não fez, está na hora de ir para a página principal. Eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo um link para a página principal. Não era preciso, muita gente me perguntou por que um link, porque tem o local para ir à página principal. É porque muita gente tem dificuldade com isso. Então clica no link, vai direto para a página principal. Lá tem inscreva-se, você clica, se inscreve. Lá vai aparecer o sininho, você clica e determina todas as notificações. E aí quando tiver vídeo novo do canal, você também vai poder assistir todos esses vídeos. Quero fazer um convite para vocês. Todo dia, o Futebolês, na Jangadeiro Band News FM e na TV Jangadeiro, tem 2 programas para vocês. Pela manhã, na TV Jangadeiro, 12.1, você acompanha o Futebolês às 11 horas da manhã, 11 horas na TV Jangadeiro. E à tarde, às 5 da tarde, na Jangadeiro Band News FM em 101,7. Você pode acompanhar através do YouTube os 2 programas no canal do YouTube do Futebolês. Ou seja, 11 da manhã, TV Jangadeiro, 12.1, 5 da tarde, Jangadeiro Band News FM, 101,7 no YouTube na hora que você quiser. Mas eles estão ao vivo, então 11 horas você já pode ir lá no YouTube assistir o programa da TV. 5 horas você pode ir no YouTube assistir o programa da rádio. E se você perder, na hora que quiser, você pode ir lá e assistir a reprise do nosso programa. Um abraço, galera. Continuo dizendo para vocês que deixo aqui a nossa promessa, que é a de, se Deus nos permitir, voltarmos nos próximos vídeos. Até lá!